Programa SOS Cidadão, Rádio Continental 1270. Vamos agora com o nosso tema, né? Abrimos o nosso tema, que é família. Já está na mesa nosso encontro sobre a família, com a palavra dos nossos especialistas, começando com o Dr. Jonatas. Então, família, né? Eu gosto, já me disseram assim que eu sou muito racional, mas é como eu consigo ordenar o meu pensamento. Família é o núcleo de convivência unido por laços afetivos que costuma compartilhar o mesmo teto. Essa é a definição que nós temos. Mas família não pode ser apenas coabitar o mesmo teto, né? E talvez hoje a grande dificuldade do que nós conhecemos como família é que muitas delas apenas dividem o mesmo teto, né? As pessoas não convivem, né? Elas não vivem juntas, elas convivem, elas dividem o mesmo teto. Pressuporia para a família desfrutar de momentos felizes, momentos tristes, momentos difíceis, mas manter uma relação afetiva. Hoje, com a sociedade moderna, a dificuldade imposta pela sociedade, em que a mulher também teve que sair de casa para buscar o sustento da família, isso fez com que houvesse uma mudança substancial na estruturação da família. Isso não quer dizer que a culpa da mudança do formato da família seja da mulher. Isso quer dizer que a responsabilidade da mudança do formato da família é do comportamento social moderno, né? E nem com isso quero dizer que a família antes era melhor ou é pior, né? Era diferente. E essa mudança ainda a sociedade não conseguiu administrar, né? Nós temos famílias dos meus filhos, dos teus filhos, dos nossos filhos, né? E como é que essa configuração, essa nova configuração é elaborada por esses membros da família? Tudo isso ainda é muito novo e difícil de lidar, né? E as inúmeras outras configurações de família. Quando a gente fala de família, na sociedade moderna, a gente não está mais falando de papai, mamãe e filhinhos, né? Nós temos outras configurações de famílias que não têm pai e mãe, né? Ou que só tem mãe, ou que só tem pai. Então... Mas que vive o espírito da família. Exatamente. Aí é a grande questão, que o coabitar o mesmo teto não é significado de família, né? Porque você está certo no que você fala, porque família hoje, um lar, uma casa, é apenas onde as pessoas voltam para dormir, para passar a noite. Ou seja, não há aquele sentimento de família. Eu conheço pessoas que na mesma casa, no mesmo horário, eles se comunicam via e-mail, por computador, um num quarto, outro no outro quarto. Então, é o problema da mulher estar trabalhando? Eu acredito que não. Porque, veja, antigamente tinha aqueles papos de varanda, né? As pessoas se reuniam, conversavam, havia uma integração, havia uma liderança paterna, uma liderança materna, existiam papéis definidos, né? Hoje, o que impede mais o diálogo e a reunião da família é a novela, a televisão à noite. Você chega à noite nas casas, se você passar de noite na rua, todas as casas estão com televisão ligada. Só param para conversar um pouquinho e olhe lá com muita dificuldade, que perderam o hábito, quando falta luz. Não podem ver a televisão. Então, o fato novela, televisão e programação em geral, né? Principalmente a novela, né? Então, que é diária, agora veja, o que interessa, como você falou agora, a intenção de ter esse vínculo familiar, um vínculo afetivo. Cada um de nós tem nossos filhos, tem suas famílias. Meu filho, por exemplo, tem sua família, suas atividades, e a gente não se vê todos os dias. Mas nós sabemos, nós temos um vínculo afetivo em pensamento. Vez ou outra a gente se reúne, se encontra, troca essa afetividade. Então não precisa estar necessariamente todos os dias juntos. As pessoas hoje estão trabalhando, estão estudando, os jovens, o marido, a esposa, mas deve haver um momento de diálogo
Mas para que isso aconteça, tem que haver a intenção, o afeto ligando essas pessoas. Não interessa se é 5 minutos por semana. Você sabe, naquele dia, naquela hora, você tem uma troca afetiva com teus familiares, né? De aprender e de ensinar. Então essa troca afetiva é que faz com que uma casa seja um lar. E esse lar você às vezes encontra em casas pobres de coisas materiais, mas muitas vezes riquíssima em outros valores, riquíssimas em afetividade, em espiritualidade, em afeto, a vontade de estar junto e de trocar. E você não encontra isso muitas vezes nas casas chiques, bonitas, porque muitas vezes, pelo fato do filho ter uma televisão, ter uma internet no seu quarto, um computador, os pais acham que já deram o suficiente, eles já estão sendo educados, né? Então cada um desenvolve uma vida pessoal e independente dessa família. Os filhos têm sua turminha, suas baladas, suas saídas, mas não tem tempo para troca afetiva com os pais. Há uma falha? A falha de quem quer? Pai e mãe, que tem que estar sempre falando a mesma linguagem, com a mesma intenção. Quando se propuseram a fazer um casamento, vamos casar e ser felizes para sempre. Vamos ter filhos, né? Tá, tudo bem, até a hora de ter os filhos. Depois os filhos são abandonados. São abandonados porque não existe desde cedo o hábito do diálogo, o hábito de fazer coisas juntos, de trocar. Né? Então vão se distanciando. Quando você não encontra um ambiente afetivo, uma afetividade que te falta ali onde você diz que é sua casa, ou pensa ou gostaria que fosse sua casa, você vai buscar isso fora. Muitos jovens que eu converso dizem, ali na minha casa é um escritório, alguma coisa assim, tudo menos um lar. E claro que ela sente falta disso, dessa união familiar, desse aconchego familiar. O pai, mãe juntos, né, em harmonia, brincando, conversando, isso estabelece um elo energético de ligação, que isso é positivo para a criança. É interessante, esse tema família, ele é bastante amplo, né? Nós ficaríamos discutindo ele horas e horas aqui, né, não só num dia, né? E falando coisas básicas que não estão acontecendo. Então a ideia é assim, exortar as pessoas, volta a se encontrar, volta a se comunicar. E é interessante que, começou com o Dr. Jonatas, que aqueles que estiverem nos ouvindo, possam entender que quando se fala em que a família necessariamente, às vezes elas não é só vivem juntas ou convivem juntas, mas não cultivam laços mesmo. Nós não queremos dizer também com isso, né, que de repente alguém pode ouvir e dizer, puxa vida, então vou procurar viver esse laço, a minha família está em outro lugar e não na minha família. Não, é o contrário. Ainda bem que também o Torino complementou aqui que é justamente o que deve ser procurado na nossa família, esse laço, né? Cultivar esse laço, né, doutor Jonas? Sim, com certeza. Claro que o doutor Jonas colocou muito bem que esse laço, esse vínculo que a gente percebe, muitas vezes fora, eu tenho até o meu irmão que fala isso, nós temos a nossa família, não me lembro o termo que ele usou, família espiritual ou família... fora aquela família biológica, né? A família do café da manhã, por exemplo, você falou, é uma família. Mas quando você cultiva nós estamos propondo isso, né, doutor Jonas? Que a família volte a se reunir, volte a conversar e voltem a ser família realmente, não é isso? A proposta é essa. Uma vez que ela sendo família, cultivando essa espiritualidade, essa forma de família, né? Na própria família, laço afetivo. Esse laço afetivo, essa afetividade, essa harmonia, esse espírito de compreensão, de carinho, de amor dentro da família, de apoio, de conversa, de diálogo, né? Logicamente isso aí, depois, fora, também vai exercer isso aí, né? Com certeza. Uma coisa que nós discutimos em outros programas é a cultura da superficialidade. Hoje nós vivemos numa sociedade que preza pelo parecer ter, parecer ser. Então, a cultura da aparência. E nós tratamos as coisas muito na superfície. Então, a gente vê hoje a grande dificuldade, quando você falou dessa família que a gente tem fora de casa, no trabalho, na escola, na empresa, desses outros laços muito, que a gente tem, que é bom. Muito com a gente. Porém, os nossos vínculos familiares nos remetem, nos impulsionam, nos levam a ter contatos mais íntimos.
de você aprofundar relações. E numa sociedade que busca superficialidade, isso é difícil. As pessoas têm dificuldade em dizer eu gosto, eu amo, trocar afeto. Eu uso um vídeo, e eu comento isso no vídeo, nas minhas palestras. Eu uso um vídeo na minha palestra que é o filtro solar. O filtro solar é um vídeo de motivação, de mostra que a proposta do vídeo é sugerir que as pessoas se beijem, que vivam bem. E tem uma cena que tem um casal brigando e as pessoas estão olhando para esse casal brigando. Quando eles se beijam, as pessoas viram de costas, né? E eu chamo atenção para essa cena porque assim, é comum nós nos indignarmos com o afeto que as pessoas trocam. Isso é um absurdo, em público, as pessoas se abraçando e se beijando. Mas quando as pessoas estão brigando, nós paramos para assistir. Porque nós assistimos os programas policiais, nós nos acostumamos com essa coisa da violência. E o afeto, a coisa boa, o amor, o desprendimento, isso nos incomoda. Nos incomoda porque nos remete às nossas dificuldades. Mas isso não seria assim uma percepção? Eu penso que existe um conceito de que a manifestação de afeto é uma forma de fraqueza. Exato. As pessoas pensam assim, né? O homem tem que se marchar, não pode expressar afeto, não pode beijar o filho. O homem não chora. O homem não chora. E a sociedade cobra de certa forma. Hoje está liberado, mas liberado em termos, não é bem assim. Né? Então a manifestação de afeto é ainda tido como uma atitude de fraqueza, né? E na verdade não é, pelo contrário. Exatamente. As pessoas que conseguem estabelecer esses laços, o sinal de fortaleza, demonstrar, né? Exato, mas é aquilo que a gente fala da sociedade contemporânea. Expressar sentimentos. Exato. Da superficialidade, dos valores que estão invertidos, distorcidos, invertidos. Né? A gente lembra da propaganda do Gerson, daquele cigarro, que no final ele dizia levar vantagem em tudo. Né? Hoje nós vivemos numa sociedade que estimula isso. E quando eu me vinculo a pessoas... Ser forte é agir assim e ter isso. Exatamente. Então, até dá para a gente entender como é que essas coisas vêm acontecendo. Eu tenho um retrato, assim, que eu uso nas minhas palestras, da questão de família. Alguns anos atrás, na casa da vovó, eu lembro que a minha lembrança da casa da vovó eram 10 filhos. Então eu tinha 9 tios, né? A mamãe mais 9 irmãos. Então aquela mesa enorme, né? Todos os meus tios casados, com filhos, né? Então imagina, lá em casa eram 5 irmãos. E não era a que tinha mais nem a que tinha menos, todo mundo, aquelas famílias enormes. Quando se reunia na casa da vovó, era aquela mesa enorme. Uma festa, né? Era uma coisa festa bonita, sempre. né? Era o almoço de domingo, né? Exatamente. A referência que eu tenho de família é aquela mesa de jantar. E criança brincando. Qual é o retrato da família hoje que o William colocou? Antes era a televisão na sala. Hoje é uma televisão em cada quarto. E agora a gente já fala mais nem em televisão. A gente está falando do notebook, do computador. Né? Na cama? As pessoas se relacionando com o mundo, não mais com quem está na sala, mas quem está no outro lado do mundo. Então, essa desagregação, né, é muito grande. E quando a gente fala desse contato, o William colocou, não é a quantidade de tempo que eu passo com as pessoas, é a qualidade de tempo que eu dispenso para as pessoas com quem eu gosto. Às vezes você está junto por um tempo longo, mas está em silêncio, está emburrado, está magoado, está ali por obrigação. Ou está sendo superficial. Ou superficial. Eu lembro de uma situação, eu trabalhei para uma família, dando uma consultoria em dependência química, uma jovem, uma família de grandes posses, e uma jovem de 34 anos, usuária de drogas, com 2 filhos. E quando nós preparamos a casa para recebê-la depois do internamento, o que me chamou a atenção é que a casa não tinha mesa. Que incrível. Não tinha uma mesa. Mas a mesa é algo assim que fundamental para uma reunião. As pessoas iam à cozinha, pegavam a sua comida e cada um ia para o seu quarto ou para a sala, comia com um prato na mão. E aí, com a equipe de técnicos que estavam envolvidos naquele processo, nós conversamos, e me chamou a atenção aquilo, né?
eu comentei, e aí o profissional encarregado do acompanhamento familiar chamou o pai e falou: a primeira providência que o senhor tem que tomar na sua casa para que a gente possa desenvolver esse trabalho é comprar uma grande mesa de jantar. Aí o pai olhou assim: o que isso tem a ver com o uso de drogas da minha filha? Ele falou: eu acho que tudo, porque vocês vão precisar sentar para almoçar e jantar. Em algum momento do dia vocês vão ter que se olhar, porque isso é extremamente necessário, é o olho no olho, né? A gente conhece as pessoas assim, olhando no olho. Como é que uma família pode se administrar? Ser uma família? E aí é interessante uma outra questão, que a gente ouve muito as pessoas dizerem que tem um filho, não que são pais, ou pai ou mãe, mas que têm filhos. Numa sociedade dessa da aparência que eu pareço ter e pareço ser, o ter um filho é como ter um outro bem. Eu tenho um carro, uma casa, uma bicicleta, coisas que eu posso descartar. Mas você já percebeu que esse ter o filho envolve assim, eu vi muito esse grupo de pais, né? Eu dei tanto amor, tal, veja o que ele fez comigo. Ou seja, ele quebrou aquela imagem de mãe de sucesso, a mãe perfeita, a mãe padronizada na cultura anterior, que tem que ser íntegra, perfeita, boazinha, cheia de qualidades. E eu vou ter um filho, eu tenho um filho que ele está dizendo isso. O que vão dizer de mim? Exato. Então a preocupação não é o sofrimento desse filho, dessa filha. Eu está preocupada com a imagem que as pessoas vão ter dela a partir daí, né? O Thales, no programa passado, ele falou dessa questão da lata de lixo. Para deixar um abraço para o Thales, exato, recebi a mensagem. E o Thales falava da lata de lixo, né? Da simbolização desse filho como a lata de lixo. Algo de ruim está ali acontecendo. E a família às vezes não quer ver isso, né? Um é o drogado, é o ruim. O outro ainda bem que é bonzinho e estuda o tempo todo, tal. Aí eu digo, cuidado com esse que está silencioso, que não expressa, não põe para fora as suas coisas. Porque ele também, essa outra pessoa boazinha, né, entre aspas, está absorvendo também toda aquela energia da família, só que está reprimindo aquilo. E um dia talvez vai colocar isso para fora. Só o que nós sentimos, doutor William, é que dentro desse quadro de bombardeios das superficialidades através da televisão e outros meios de comunicação e outros fatores, né, na família, e a família sente isso e às vezes até vai atrás disso, né, ela acaba está acontecendo mesmo essa desagregação, esse desencontro familiar, né, mas a gente percebe também, eu participando de igreja, e vocês também, né, claro, percebe que a família também quer buscar, quer recuperar, quer reaprender a ser família, né? Ao mesmo tempo que ela está sendo bombardeada de todos os lados, né? Pela mídia e tal, mas ela sente também que não é por aí, que tem que se buscar alguma coisa, uma reestruturação familiar, reaprender a ser família. Aí ela vai buscar na igreja, ou vai buscar conversar com um especialista e tal, como que eu devo fazer? Aí que ela começa a ter, como ela foi desagregada, a começar a ter esse retorno de novo a ser família. E o que a igreja, e a tônica de hoje, eu acredito que hoje a tônica na discussão para nós tem que ser família mesmo, porque é para essa reaprendizagem. Na igreja, nós temos lá na nossa paróquia, né, com muita alegria, tem tido essa tônica. Todos eles vão lá, aquela questão, né, encontra fora da família aqueles laços que ela não encontra na família. Mas quando ela vai lá, ela vai reaprender e vai escutar o seguinte, ela vai escutar uma mensagem dizendo que como retornar para a família, né? Que você deve retornar. A família é isso. É isso. Então ela vai lá, escuta e vamos começar a praticar então na família. Na nossa igreja está acontecendo isso. Aqui, como tem um amigo da família que eu só vi, nós temos lá o padre Denilson, que é o padre da família. O padre Denilson lá do santuário. Por quê? Porque ele fala muito da família e todos os padres lá, um abraço para eles, o padre Silvio, o padre Jonas, todos eles estão voltados para esse direcionamento, sabe? Para tentar reconduzir a família, né, ao seu sentido verdadeiro, que é justamente esse amor, essa confraternização, esse diálogo, né, essa vida em comum,
esse crescimento que acontece na família, né? Só na família. Sim. Então eles vão lá e reaprendem e retornam para retornar para a família e reconstruir a família. E uma coisa interessante que a gente tem que destacar é assim, não existe a família da margarina. Aquela família da propaganda de margarina, aquela família não existe. Aquela é a família ideal. E a gente tem que lembrar que família também é discussão, desavença, briga, porque isso faz parte do cotidiano. E até do crescimento, do exatamente, familiar. porque isso faz parte. A gente imaginar, por isso que muitas das vezes lá fora é muito mais fácil. O gramado do vizinho é muito mais bonito, né? E fica muito mais fácil, porque eu não preciso lidar com essas questões. Essas questões que eu tenho dificuldade de lidar. E aí, eu torno a dizer... É bom que, depois continua, me permita, é bom que se enfatize isso, porque muitas vezes acontece da pessoa sair da família sabe por causa disso. Tem muita discussão lá, mas não permaneça lá por causa disso. Sim. Não saia, vou para outro lugar, porque lá não tem, lá é tudo light, começa a procurar coisas muito... os devaneios aí, né? Mas fica na família com essa discussão, deixa o pau quebrar, mas fica ali junto, né? É o que acontece com os casamentos. Vai desenvolver, esse casamento está desgastado, eu vou buscar um outro relacionamento. Mas aí fica todo mundo zen, né? Aí você sai dessa relação para uma outra, você leva seu pacotinho de lixo que causava também aqueles problemas ali, né? Então, e aí é interessante porque a gente está falando disso e o sexto passo fala dessa questão de rever a minha postura lógico, o sexto passo nesse momento a gente está falando da questão da droga, mas a gente pode extrapolar isso para outras questões e as relações humanas não se dão apenas nas questões dos outros. Eu sou um agente desse processo e aí eu tenho que olhar nessa relação da família, como é que eu estou me comportando. Mas esse é o modelo. Você vai treinar no âmbito familiar essa relação que você tem com o outro. Então, esse problema de briga, de desencontro, de divergência de opinião, para que isso seja positivo, tem que haver uma liderança nessa família que conduza esse processo de uma forma que essa discussão se transforme em aprendizado, em crescimento. Mas tem que haver uma liderança. Que seria do pai. Pai e mãe. Né? Porque não é assim hoje mais, o pai é o cabeça do casal, serve na cabeceira da mesa e se serve a primeira da comida. Não, hoje tem que haver pai e mãe trocando ideias, em sintonia um com o outro, para que ambos tenham como objetivo a estruturação dos filhos. Aí vem aquela questão, né? Na hora que o bicho pega, na hora do aperto, quem nos apoia, quem está do nosso lado... Você viu o que o seu filho fez? O seu filho o seu filho, não são mais os nossos olha, filhos. O meu passou de ano. O agora, teu aí, ó. Esse ter razão, né? E culpar muito o outro por causa do erro. Nós temos que perceber assim, uma relação, um casamento, são duas pessoas num processo de transformação, com um monte de coisas erradas e com um monte de coisas certas. As coisas certas foram coisas que já foram conquistadas. O que são coisas certas? Aproveitando o que o doutor João falou agora, se o seu filho, então, tem certas maneiras de se relacionar com os filhos também, que não é certo não, que não está baseado em verdade, né? Claro. Tipo assim, a criança, sabe aquelas interpelações que o pai faz, não faz isso que é tal, vai ser perigoso, ou então... Quer ver um exemplo bem claro disso? Uma criança pequena bate a cabeça na mesa, e a mãe diz assim, mesa malvada, veja o que ela fez. A mesa não fez nada. Ou então chama a criança e diz, a mãe vai dar um beijo aqui, já vai passar. Não vai passar coisa nenhuma, está doendo. Não reconhecer a dor do outro. Tem que ter um diálogo de verdade com o filho. Exatamente. Né? É lógico que cada idade, cada fase da vida tem a sua realidade. A gente não vai responder uma pergunta que a criança não fez. Né? Mas tratar o mundo com a criança no mundo real. Né? Eu tenho uma sobrinha, minha sobrinha é apresentadora da Globo, aqui em Curitiba, do Jornal da Globo, e ela tem uma menininha pequena, e é impressionante a maneira como eles conversam. O marido é músico, e eles conversam, não conversam como se estivesse conversando com um adulto, conversam como se estivesse conversando com uma criança, mas não aquela conversa... eu não queria usar um termo chulo, mas assim, não é uma criança boba, é uma criança esperta.
E essa criança consegue conversar com você como uma criança esperta, que conhece as coisas, que expressa seus sentimentos, suas mentirinhas do tipo assim, filho, vou fazer, vou fazer, mas não conta para, sabe? Toca não o conta telefone, pro seu pai, ou não conta. Toca o telefone, diz que a mãe não tá. Diz que a mãe não tá. E tem aquelas fases, assim, aqueles momentos que a mãe ou o pai, mas se eu fizer assim, o pai não gosta mais de você. Para a criança isso é mortal, porque associa sentimento, que é uma coisa, com comportamento, que é outra. Sim, né? A gente sempre está orientando, gosto muito de você, mas não gosto da tua atitude. Ou seja, salvaguarda aquele afeto, né? Eu gosto de você. Então, a ensinar duas linguagens para a criança. Olha, o uau. Não, aquele é cachorro, não é o uau. Ele vai ter que aprender novamente a mesma coisa, né? E a criança aprende o que aprende. Ouve, né? Se essa criança que o Jonathan mencionou, ela tem esse comportamento, porque ela foi condicionada, isso foi ensinada, foi respeitada como ser humano. Você sabe, e as pessoas não respeitam criança como ser humano, acham que criança idoso, né? Criança não entende nada. A criança entende no sim. No nosso programa lá da Rádio Globo, com o padre Edenilson, ele contou, ele leu um texto lá, e aqui eu posso falar, ele leu um texto lá muito bacana, do avô de uma família, né, que já estava lá, na sua idade, ele estava, né, já com as suas forças, já... Ou seja, um pé na cova, outro na casca de banana. Não é bem assim, coitado, ele estava ainda enfraquecido, alguns movimentos e tal, né, e para fazer as refeições na mesa, ele derrubava muita comida na mesa, às vezes pedia o controle ali e tal. E o casal, né, resolveu, por bem, acharam que seria melhor colocar uma mesa só para ele no cantinho ali, né, e fizeram uma gamela para ele lá, um prato especial de madeira, e ele começou a comer lá, né, e para não fazer muita bagunça na mesa. Aí um belo dia chega o pai e a mãe em casa, está o filhinho lá, né, mexendo na madeira lá, cavando, fazendo tipo um negócio. Aí chegou o pai e falou: filho, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo um prato para quando vocês ficarem velhinhos, para vocês comerem na mesinha. Aí sentiram, né? Sentiram que ia ser rejeitado. Né? Retornaram com o pai, né? Com o avô para a mesa, o maior carinho, e a atenção foi total para ele. Né? E você contou esse fato, você me lembrou. Eu acompanhei muito o papai nos médicos, nas atividades que ele tinha que fazer, e era uma coisa recorrente. Papai é uma pessoa extremamente lúcida, uma pessoa culta, extremamente lúcida, estava com 94 anos, mas isso não tirou dele absolutamente nada do que a vida lhe deu. Né? E quanto ensinamento eles têm, né? E às vezes a gente ia no médico, e como eu estava junto, dava a impressão que o meu pai não estava ali. Porque o profissional tratava comigo. Eu dizia, mas pode falar com ele não é surdo. Né? Quer dizer, aí é aquilo que a gente estava falando de família, que é um trato que a gente vê, um traço na nossa sociedade, completamente diferente do oriental. O japonês tem um cuidado, uma atenção, um carinho pelo idoso, um respeito muito grande pelo idoso. O que nós vemos na nossa sociedade que não existe. Que não existe. Né? O idoso é peça descartável. Depois de uma certa já passou. Idade, as pessoas pensam, o idoso não sabe mais nada. Não adianta falar. Não tem nada a me oferecer. Não tem nada a oferecer. É que a sociedade nossa não aceita uma mão de obra ociosa. Quando a pessoa está aposentada, e isso é um dos problemas da aposentadoria, ele deixa de ser produtivo, e com isso ele perde o respeito das pessoas, principalmente da família. Está ficando velho mesmo, e a partir daí só incomoda. Aí já começa a juntar com aquela questão da superficialidade. Exato, sim. Coisa, né? Então você vê, se as crianças a gente trata como amebas, né? Não sabe nada, a gente trata de qualquer jeito. E o idoso? O idoso, a gente faz a mesma coisa. O que é que sobra? Né? Se aqueles que estão sendo formados... Eu queria acrescentar outro pessoal aí. Os deficientes. Sim. Também. Sim. Até visuais e auditivos, né? Então nós vivemos um Geraldo Magel que faz piada disso aí. Chega pro cego, trata como se fosse um excepcional, alguém fala bem alto, fala bem alto com ele, fala, peraí, eu escuto bem. Mas quando você trata essas pessoas, crianças e idosos, dessa forma, você está só plantando uma forma de ser tratado quando você
atingir essa idade. Pois é. Se atingir, e se atingir terá essa sabedoria, é a questão. Ok. Então, nós Família concluímos ou... Família continua sendo a base de tudo, porque A base de tudo. um outro segmento que a gente sempre discute aqui é a educação da criança a nível escola. Mas antes dele ser um aluno na escola, ele é filho de uma família. E ele está levando para a escola, como todas as crianças, um pedaço da sua família. Como as professoras também estão levando. Então, estruturar a família, mas também estruturar a educação na escola. Eu acho fundamental. É interessante, vou só abrir um pouquinho isso aí. A família educa e a escola, ela ensina. Ela informa. A educação tem que ser dos pais. A criança não está na escola para aprender educação, valores éticos, morais, espirituais. Isso já vem de berço. Teria que vir. Porque Será que hoje jogaram muito para a escola isso aí? sim. Jogaram sim. Eu penso que os pais, antes de ter um filho, devem ser planejados e pensar o que nós temos para oferecer para essa criança. Nós temos estrutura, nós temos orientação, senão vamos primeiro nos estruturar para ver o que vamos ensinar para os nossos filhos. Porque a partir do momento que ele é gerado, existe uma responsabilidade muito, mas muito grande com relação a essa criança. A escola está sobrecarregada, será? Então, Com certeza. E aquilo que o William falou, a escola tem um papel muito claro e bem definido. Se ela conseguisse executar esse papel muito claro e definido para ela, seria muito bom. A grande questão é que é atribuído a ela outras atividades que ela não tem podido desenvolver. Nem em casa, porque ela também, antes de ser professora, mas isso que eu ia é dizer, uma mãe. porque o pai, pai. a professora e a diretora também tem uma casa que vem passando por essa mesma dificuldade. Algumas têm até um lar, né? E aí, como estabelecer limites se eu não tenho limites? Eu acho um dado bem interessante. Eu fui instrutor do ProERD por vários anos, dando curso para os policiais que atuam no ProERD. Eu acho um trabalho excepcional que o ProERD faz. Mas eu faço sempre uma ressalva. Esse trabalho deveria ser do professor. O policial militar só está na escola porque o professor perdeu a autoridade. E esse professor perdeu a autoridade não porque quem tirou essa autoridade foi a criança. Porque não sei se vocês já viram um programa de televisão que fala sobre família e que mostra aquelas criancinhas de 3, 4 anos dominando os pais. Sim. Não é aquela criança que domina Mas os isso pais. é comum hoje, você vê muito disso. Né? São os pais que se deixam dominar pelaquela criança. Por quê? Porque não tem estrutura para lidar com aquela situação. E hoje o que a gente vê na escola é exatamente isso. O policial militar indo para lá como autoridade, porque o professor perdeu essa autoridade. Né? Muitas pessoas foram para a educação apenas por conta da estabilidade, mas não com perfil de educador. Não há no coração de educador. Aí aquela primeira Aí a história que nós diferença. falamos lá, por que em algumas situações funciona muito bem? Porque existem pessoas que estão lá que têm esse dom. Eu vi... É a diferença de ser professor e ser mestre. Exatamente. Né? Vamos Mas lá. não só na titulação, na expressão na máxima conduta, da palavra, da conduta. da temos que postura. dar a sequência aqui ao padre João Seconello, que né? Continuamos, né? Porque esse assunto realmente ele é depois vasto. podemos continuar, né? até Sim, quando o senhor estiver aqui, né? Eu tiro a minha conclusão, se me permitem, que Com certeza. para mim, então a família é a base e o ponto de partida. E é um foco nosso também de Pra programa, tudo, né? né? Inclusive, Melhorando a família, melhora tudo.